Olá, eu sou o professor Luiz Brauna, especialista em estudos e pesquisas sobre gênero, raça e sexualidade. E compartilho com vocês que no Movercast desta edição utilizaremos a sigla LGBTI+. Essa sigla designa as pessoas que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais e pessoas intersexuais, além de outras identidades de gênero e orientações sexuais. Essa sigla será utilizada por nós por acreditarmos que parte significativa das produções acadêmicas e literárias a utilizam como referência, assim como documentações oficiais dos mais diferentes movimentos sociais que se organizam com essa pauta e com essa luta. Sendo assim, utilizaremos esta sigla no nosso Movercast, mesmo entendendo a dinamicidade que existe nessas letrinhas. No mais, temos orgulho, somos plurais. Olá a todas, todos e todes. Estamos aqui em mais um grande encontro do Movercast e por falar em diversidade. Diversidade é essa que é abrir as portas para os questionamentos, entendendo que novas multiplicidades acontecem e é dar lugar para o novo emergir. É olhar para dentro de si com carinho e perceber as belezas das suas próprias particularidades. Todas essas ações se encontram no diálogo e se potencializam com afeto entre aqueles que se dispõem a debater. Isso porque não basta comunicar, é preciso comunicar com a dedicação de quem se importa com a causa. Assim, através do videocast, conseguimos promover a busca pelas mudanças que queremos ver, garantindo que novas ideias sejam geradas com equidade e inclusão dentro e fora do ecossistema. O Movercast é uma iniciativa do Núcleo de Apoio Psicopedagógico e Inclusão, NAP, com parceria do Ânima Plurais. E nessa temporada, além de vibrarmos, sobre a comunidade LGBTQIA+, estamos comemorando também o nosso grande ecossistema nos seus 20 anos. E aqui do meu lado, meu querido El, seja muito bem-vindo. E a nossa grande convidada hoje, que é a nossa querida Jan Góes. Seja bem-vinda também, Jan. E que mesa é essa, hein? Calorosa? Phil, é uma mesa calorosa no nosso último episódio. Então, pessoal, eu sou o Helder Vicente, sou um homem pardo, cego, de cabelos, olhos e barba castanhos. Estou usando aqui uma camisa branca do Ecossistema Ânima, com azinho aqui no peito e um headphone. Pessoal, chegamos no nosso último episódio com muita emoção, né? Essa mesa que recebeu, ou presencialmente ou de forma virtual, diversas pessoas fantásticas que trouxeram suas histórias, as suas experiências, trouxeram aí protagonismo para a nossa querida sigla, né, de Phil? Sim, sim. Eu lembro desde o primeiro dia, né, a gente foi afetado aí por tantas potências, né, e que construíram conosco aqui histórias, trouxeram aí desafios, nos ensinaram muito, acho que nos emocionaram, provocaram a gente aí sair de algumas caixinhas, né? E tem sido isso, né? Caixinha me lembra o episódio do B, né? Que eu falei com os meninos, vamos tirar essa caixinha aqui da mesa? Sim. Mas quem é tu? Você não se apresentou. Pois é, eu sou o Felipe, sou psicólogo, hoje sou assistente de supervisão do NAP, do UniBH, inclusive um beijão para minha equipe, que eu sou apaixonado. Hoje estou aqui vestindo uma camisa preta, estou aqui com um headphone também, tenho um brinco aqui, com esse cabelo aqui ondulado, estou com uma barbinha aqui também cerrada, tenho os olhos castanhos escuros, também o cabelo castanho escuro. Sou um homem gay e estou aqui do meu lado desse maravilhoso homem, que sou também encantado por essa pessoa. E com a Jan também, querida. Jan, se apresente aí para nós, chegue mais. Gente, obrigada. Feliz demais da gente estar chegando aqui, né, nesse último episódio. Eu sou a Jan Góes, sou coordenadora Ânima Plurais, Diversidade e Inclusão do Ecossistema Ânima. Uma mulher negra, utilizando fone sem fio, né, agora, olhos castanhos escuros, cabelo um black, então assim, né, com corte raspado na lateral.
sou professora, sou uma mulher lésbica e sou soteropolitana também, né? Salvador, Bahia. Então, gente, chegamos no nosso último episódio. Eu acho que esse momento aqui a gente vai fazer uma reflexão, né, do que foi essa temporada. Trouxemos, né, diversas pessoas que de alguma forma nos atravessaram nessa primeira temporada, né? Então a gente teve lá a Isabela Dávila no primeiro, que nos emocionou muito, né, Phil? E foi ali algo, depois eu conversei com ela, ela falou assim, foi algo do coração. E foi do coração, né? Assim, deixou, o finalzinho foi super comovente para gente que conhece ela há tanto tempo. E quem estava aqui não foi só a Isabela líder, né? Foi a mulher Isabela, lésbica, e representou ali tão bem a letra L. E acho que eu vou hoje aproveitar, ela outro dia me mostrando assim, o quanto que ela ficou feliz, que acho que uma tia dela mandou uma mensagem para ela agradecendo o quanto que isso reverberou na escuta, assim, né? Agradecendo ela o quanto que ela, enquanto tia, está aprendendo com a própria sobrinha, né? Então, o quanto que esse videocast está chegando no coração da tia, assim, olha. E era o que a gente que queria, potência, né? E quando a gente propôs aqui esse letramento, nesse formato, com tanta gente bacana, com a gente aqui na mesa e fora da mesa, né? Acho que a gente precisa fazer um agradecimento a todos que contribuíram de alguma forma aqui. Era o nosso objetivo, né? E eu acho que a gente conseguiu, né? Eu fiquei com medo de falar conseguiu, mas a gente conseguiu chegar ali no nosso objetivo. E aí depois a gente teve a letra G, né? Que foi muito política, também teve uma força incrível. Eu gostei, o Elton, não, me deu um branquinho aqui agora. Como ele disse mesmo, né? Vindo banhado daquele rio amazônico, né? E apaixonado pela educação, né? Traz aí um educador. Muita potência política, né? E com Paulo Freire na veia, né? Ensina a gente muito a percorrer a educação com muita luta, né? E ele se dedicou muito a esse episódio, né? E Sim. Depois, quando a gente terminou aqui de gravar, pessoal, vocês não imaginam a energia que ficou, né? De tanta coisa, tanta potência, e a gente vai repetir muito essa palavra de potência aqui hoje. E a letra B, com dois queridos, né? Que não podia ser uma pessoa só, com dois queridos, o nosso Lucas e a nossa Camila, que os foram bissexuais maravilhosos, né? A Cami e o Lucas, que trouxeram aí, né, afetos outros, né, de alegria, né, que também mostram pra gente que é possível pensar em processos de vivências, né, que não fique também, por isso a gente falou das caixinhas, né? Da caixinha. Vamos sair da caixinha. Eu adorei esse trecho, foi muito gostoso. E depois a gente se emocionou novamente com a nossa linda Bianca, né, também do ecossistema, e que trouxe para a gente o protagonismo, né, dela dentro da área, a forma que ela se preocupa pelo outro e como ela gostaria de ter mais pessoas trans trabalhando com a gente no dia a dia. Foi também muito emocionante. Luciana? O que temos da Luciana? É uma luz, assim, né, que invade, né, todos os lugares, né? Ela não é à toa que ela traz uma força de ocupação, né? Ela não só provoca, mas produz, né, em todos os lugares que ela ocupa, como ela mesma expressa, essa voz de construção, né, de transformação. Mais um beijo para você, Lu. Um beijo, Lu. Eu Obrigado. Encontrei com ela na rua, revivi tudo que a gente teve aqui com ela nesse estúdio. Nossa, ela é fantástica. O Joel, nossa, gente, que aula foi aquela, Phil? Que maravilha. Jana, foi você que indicou isso maravilhoso. E eu e o El, a gente ficou aqui assim, gente, que estrutura de pessoa, né? Porque ele, ao mesmo tempo que ele constrói a história dele, ele trazia pra gente uma filosofia de vida,
com com tanto carinho e dedicação, assim, Dedicação, não é? dedicação, sim. E mostrava pra gente esse cuidado com o outro e essa implicação de se aproximar, né, tanto da família, o carinho que ele tem com a mãe, assim, Sim. nos emocionou de uma forma também muito particular, assim. Eu fiquei, assim, encantado com ele. Não, e uma pessoa que trabalha comigo, muito próximo, virou para mim e falou assim: Welder, que legal. Eu não sabia da metade das coisas que ele tinha, que ele falou ali. E foi maravilhoso, assim. É o tanto que ela aprendeu naquela aula, e foi um dos episódios que a gente estourou o tempo, né, Fio? Ela aprendeu muito com ele. Joel, muito obrigado por todo o aprendizado que você trouxe aqui pra gente. E para fechar, com o maravilhoso do Luiz. Foi lindo também, né, Fio? Ele é um querido. Me faz querer viajar, né? Aquele sotaque que dá uma... Nossa! Partiu Recife? Partiu. Partiu Recife. Mas ele trouxe ali todas as letrinhas do mais, né? Que a gente falou do queer, do não binário, do pansexual, foi de uma forma super leve e muito legal. E aí, pessoal, depois dessa mini retrospectiva, eu acho que se você caiu de paraquedas nesse episódio, já deu a hora de você dar pausa, ir lá para o primeiro e entender de quem que a gente falou aqui tão brevemente, mas com tanta emoção, né, tanto que essas pessoas nos atravessaram, nos ensinaram, trouxeram o seu protagonismo para essa mesa. Viu? Meu treino, meu exercício de aquecimento da voz não ficou bem feito, hein? Ai, ai, ai. Mas vamos falar agora de diversidade em sala de aula. O que você acha? Diversidade e inclusão, que faz parte do nosso dia a dia, né, dentro do NAP, né, como que a gente sempre esteve próximo, né, disso no dia a dia do aluno, né, dos professores, de toda a comunidade acadêmica, né, Well? Isso é quase que um membro do nosso corpo já, né, assim. Então, a gente fez aqui um letramento e, gente, deixou a gente muito emocionado, né? Falamos de todas as letrinhas, mas como que essas letrinhas atuam no social, no acadêmico, no nosso dia a dia, né? Então, o que você acha, Janda, a gente trazer esse elemento aqui agora? Não, com certeza. O motivo, né, de encerrar essa temporada falando um pouquinho de sala de aula tem tudo a ver com o nosso trabalho cotidiano, né, dentro do sistema, e com certeza vai fazer sentido para todas e todos que estiverem assistindo, independente de onde atuam, mas se interessam pela educação, né, e trabalham com a educação. Eu acredito que esse papo vai ser bem bacana para a gente poder desdobrar. O que é que eu faço com todo esse letramento que a gente chegou até aqui, né? Olha quanta coisa potente a gente viu, olha quanta coisa bacana a gente ouviu, e histórias dentro de um lugar de vida e de intelectualidade, né? Sempre transitando por esses dois lugares. E quando eu falo intelectualidade, tá, gente, eu não estou falando de algo que seja fora do alcance das pessoas, não. Estou falando da produção de saber que olha para a sociedade formativa. É isso que é o intelectual. O intelectual, e no nosso caso, que somos um ecossistema de escolas universitárias, de espaços de debate acadêmico, falar sobre isso a partir do pressuposto que estamos falando para cuidar dessa sociedade já é relevante por si só quando a gente fala de diversidade e inclusão, já é relevante por si só quando a gente fala de futuros profissionais. Mas esse episódio especificamente vai tentar, eu acredito que nós vamos tentar aqui, né, com esse desafio, de capturar os principais pontos de tudo isso que a gente tem falado e que são temas de assuntos que estão na sociedade como um todo. Está todo mundo falando de LGBTQIAPI+, LGBTI+, né, dentro dessa comunidade. O que todo mundo está falando? Onde que a gente consegue racionalizar todos esses falatórios, essas existências, esses conhecimentos, e como que isso faz parte da sociedade? Então, se isso tudo está sendo dito, está sendo falado, faz parte da sociedade, a sala de aula tem um papel
ter uma responsabilidade de compreender e de entender quais são os mecanismos para a formação, para a convivência de uma sociedade melhor, para o desenvolvimento de espaços profissionais mais equânimes, mais diversos, mais respeitosos. Então, acho que falar de sala de aula agora é simplesmente concatenar, né, concentrar, equilibrar, principalmente os propósitos do que é a Anima Plurais, que é um grupo estratégico para pensar diversidade e inclusão em diversas esferas, e o que é o NAP, que é o Núcleo de Aprendizagem Pedagógica, que vai ter uma atenção voltada para esses estudantes. Então, é o cerne do nosso trabalho, o cerne do meu trabalho e o trabalho de vocês, a partir dessa fusão da diversidade e inclusão. Então, estamos aqui para desdobrar, né? Eu acho que vai ser uma maravilha. Não, só para você trazer o tema já foi uma maravilha, né? Porque, né, didática da professora, olha, já eu adoro. Professora sempre. Eu adoro te ouvir, você sabe disso. Mas então, como que a gente, assim, né? Você no seu lugar de fala da professora, recebendo em sala de aula todas essas letrinhas. E eu acho que, né, aqui eu vou fazer só um parêntese, que não é a nossa temática aqui agora, mas toda a diversidade, né, todo mundo que está dentro desse guarda-chuva da diversidade em sala de aula, mas aqui, né, o enfoque é o nosso letramento. Mas para você, assim, como professora, receber em sala de aula toda essa diversidade? Bem, a gente não contou aqui, né? Mas eu vou contar, porque eu acho que fica legal contar essas coisas em podcast, que não, né? Então, para todo mundo estar assistindo a gente, só contar um segredo para vocês. A gente está regravando o episódio, né? Então, nós estamos tendo, na verdade, a oportunidade de refletir pela segunda vez essa pauta que a gente vai falar hoje. E na primeira oportunidade, a gente teve um papo assim, sensacional, né? E foi muito bacana, mas acho que foi um papo muito para a gente ter a oportunidade de retornar aqui e trazer, né, e ampliar algumas discussões. Então, eu gostaria, quebrando aqui um pouco o protocolo de como a gente se organizou, de, quando a gente pensa em sala de aula e pensa nessa conjunção de letrinhas, de pensar, de nunca esquecer e fazer isso de uma forma rápida e objetiva, o que é sala de aula, né? Então, a primeira pergunta é, o que é uma sala de aula? Claro que quando a gente traz isso, e enfim, a gente não vai falar de teorias aqui, mas a gente sabe que existe uma tradição, muitos anos antes desse momento, desse hoje, dessa gravação, que está discutindo formas de aprender, a sala de aula, a pedagogia, todos esses elementos. Mas pensando hoje, no século XXI, pensando hoje, nesse momento que a gente está na segunda década dos anos 2000 do século XXI, o que é a sala de aula? E a primeira marcação importante é perceber que a pergunta que você me faz, Welder, já está dizendo um pouquinho do que é essa sala de aula no século XXI. Há que tempo a gente estaria falando sobre como é para um professor, para uma professora, lidar com a confluência das letrinhas, ou seja, com a confluência de identidades sexuais, com a confluência de identidades de gênero numa sala de aula, e isso sendo perceptível, porque essa confluência sempre existiu. Agora, onde estava, né? Qual era como que isso era percebido na sala de aula? E aqui a gente está falando de sala de aula como um espaço físico onde as pessoas se reúnem para executar um processo de ensino-aprendizagem por parte docente, por parte discente, por parte de um currículo que é o institucional que estrutura tudo isso. Então, quando a gente pensa sala de aula, inevitavelmente a gente pensa em encontros de pessoas, independente se essa sala tem paredes ou não, cadeiras ou não, mas tem pessoas. Então, partindo do pressuposto que uma sala de aula ela é composta por objetivos de aprendizagem, por um gestor desse conhecimento, um orientador desse conhecimento, uma orientadora desse conhecimento, que é o docente, nós vamos ter uma terceira parte que é extremamente importante e que talvez seja a mais importante, que são os discentes, porque eles não são, porque eles são numerosos. Nós somos, quando falamos em sala de aula, a gente sempre imagina né, docente ou uma docente, um currículo, ou seja, uma estrutura documentada de aprendizagem, e 40 alunos no mínimo.
Se a gente pensa que a sala de aula é confluência desse encontro de pessoas e uma institucionalização, que é esse currículo, na confluência de pessoas, a gente atende a uma pluralidade dada, seja de gênero, seja de história, de origem, de perfil estético, cabelo, altura, né? Enfim, a gente já tem essa pluralidade porque nós estamos falando de pelo menos 40 pessoas na sala de aula, tá? Isso é uma sala de aula média. Tem sala de aula com 80, 30. Online você pode ter uma sala de aula com 500 pessoas, 2.000 pessoas. Quando a gente sai de uma perspectiva expositiva, né, onde a gente fazia o trabalho de expor, a exposição solapa, né, a exposição achata as diversidades. E isso é algo muito interessante da gente refletir, porque a perspectiva expositiva do professor que chega e aplica e apresenta um conteúdo, ela existe ainda hoje. Por mais que nós estamos falando, e aqui dentro da Costemânima a gente tem um currículo diferenciado, que faz uma confluência de metodologias, métodos e técnicas extremamente contemporâneos, nós temos um padrão na sociedade como um todo da exposição. E a exposição, ela, né, solapa, compacta, né, unifica os sujeitos, os 40 sujeitos, em uma plateia opaca. Não, mas espera aí, significa que ali as pessoas não existem? No princípio da exposição, de uma aula expositiva, existe professor, conteúdo e pessoas ouvindo, provavelmente sendo ouvintes, ou pessoas que podem ver esse conteúdo se tiver um intérprete de livro, tá? Nesse caso. Então, quando você faz essa pergunta, Welder, eu gostaria de deixar essa provocação de qual sala de aula nós estamos falando. A gente só vai perceber que tem a diversidade na sala de aula se a gente não estiver fazendo, por exemplo, essa pilhagem, né, esse amontoado das multiplicidades que existem na sala de aula. Isso é um ponto. O ponto 2 é que, a partir disso, se eu tenho estudante, docente e currículo minimamente, não estou pensando aqui em estrutura física como uma sala com cadeiras ou não, mas estou pensando na reunião desses 3 elementos, independente de onde eles estejam, eu preciso ter um currículo cuidadoso, eu preciso ter um docente preparado e eu preciso ter escuta aberta para com os estudantes que chegam. Por quê? Desse tripé, os únicos que não precisam fazer esforço para existir é a multiplicidade. Porque o estudante, ele chega a tempo. Ele não precisa se preparar para chegar. Ele entrega o que ele é. Então, ele precisa entregar o que ele é nos diversos espaços, porque a escola não pode, a gente pensa escola como universidade, escola, creche, tá? Todos esses espaços formativos, ela não pode mais ser vista como aquela máquina de formatar intelectualidade. Nesse formatar, a sexualidade é apagada, porque nós temos uma questão da invisibilidade das sexualidades divergentes, insurgentes, das sexualidades não padrão. E, obviamente, que também, na questão da identidade de gênero, a gente vai ter também essa replicação, porque se entende que uma identidade de gênero padrão, ela já guarda em si, nas funções de homem e mulher cisgênero, heteronormativo, heterossexuais, elas, eu não preciso falar, eu parto do pressuposto de que todos são héteros, cis, e homens e mulheres e ponto final, que é o binarismo que a gente tanto tem combatido, porque ele não é uma verdade. E a gente combate por não ser uma verdade. A gente não faz um combate contra. E aí eu falo, a gente, por fazer parte da comunidade LGBT, que ia ter mais, tá? Então, a gente precisa ter o espaço para o currículo ser inclusivo. Porque o professor ou a professora, mesmo que ele tenha 20 anos de formação, o currículo e os métodos, as metodologias que vão ser trabalhadas em sala de aula, mais um impulsionamento da existência desses estudantes, vai fazer com que a gente tenha uma sala de aula mais inclusiva, mais atenta, mais contemporânea. E a gente não vai apagar as subjetividades. Imagina que 40 alunos e a gente apaga a subjetividade de 40 alunos. E são diversas subjetividades, tá? Se a gente olhar para o humano, a gente não vai apagar nenhuma delas. A gente apaga a subjetividade da menina que tem um cabelo cortado
lido como mais masculino, mas que é hétero e que adora futebol. E a gente, isso fica imperceptível no dia a dia dentro de um espaço, porque aquele espaço precisa ser um espaço de acolhimento. Então a gente não pode apagar essa subjetividade. Então, na sala de aula, Jean teria o primeiro exercício de entender se aquele ambiente é seguro para todas e todos. E Jean teria a responsabilidade de, dentro daquele ambiente na qual eu, professora, estou fazendo essa gestão do conhecimento, fazendo essa orientação do conhecimento, que esse é o papel do professor e da professora, tornar aquele lugar seguro. Entretanto, não pode ser só a sala de aula da Jean que é segura. Por isso que a gente volta para currículo, a gente volta para a formação docente, a gente volta para as pessoas que estão na biblioteca, as pessoas que estão nos laboratórios das universidades, porque elas também precisam ser acolhedoras. Porque, senão, o El e Fio, sabe o que pode acontecer? Tudo que acontecer voltado para a diversidade e inclusão, eu procuro os dois professores, as duas professoras que me escutem e me apoiam. Só que esses dois professores, eles não são compatíveis com a estrutura da instituição. Eles são parte e são peças pequenas pensando numa lógica de estrutura mesmo de instituição. Então, a sala de aula ela pode ser acolhedora nesses aspectos individualistas, ou seja, do professor e da professora que toma isso para si. Contudo, isso não é suficiente para uma educação que olha para a diversidade, uma formação que traz a diversidade, que pega a perspectiva holística e coloca a diversidade como habilidade e competência. Já maravilhoso, assim, eu gostei muito do que você falou e quero deixar uma provocação, talvez para uma futura temporada. Eu assisti uma aula sua no ano passado e você me falou assim para todos, né, que estavam no auditório, da importância da gente pensar a raça nisso, tá? Então eu fiquei pensando assim, como que seria também a questão racial quando você me fala desse lugar seguro. E aí, pessoal, já estou deixando aqui a dica de uma futura temporada, que eu acho que a gente precisa também abraçar isso. Eu acho que a Jean ali, com a mente dela borbulhando, já deve ter traçado, só com essa minha provocação, já deve ter um roteiro pronto para mais uma temporada. Nossa terceira temporada, né? Nossa terceira temporada, que vai... É um grande combinar spoiler. com Novembro Negro. Então, vai ser a nossa terceira temporada logo em breve. E quando você fala isso da questão racial, a gente volta, talvez não perder de vista, a gente sempre falar da questão da subjetividade. Né? Porque é a partir dela que os desdobramentos acontecem. O que é o subjetivo, o que é a subjetividade humana. Que, assim, né, não posso falar muito aqui, porque tem um psicólogo aqui, né? O Helder também é psicólogo? Sim, nós dois. Sim. Nossa, eu não posso falar muito, não, porque falar de subjetividade aqui senão eu apanho. Pode falar sim, vai lá. Vocês bem sabem o quanto que a subjetividade humana é uma matéria caríssima para a psicologia, sim, caríssima para o entendimento e compreensão do sujeito, da qual a gente tem negligenciado estudar e aprofundar a celeridade da compreensão da subjetividade. A gente tem negligenciado, né? Então, eu acho que quando a gente fala de diversidade é um lugar muito propício a gente aproveitar essa oportunidade, esse espaço de discussão. Então, a questão racial, a questão das pessoas com deficiência, a questão de gênero e de gêneros das diversas pontas que gênero consegue nos proporcionar, e a questão da cisgeneridade. A gente precisa voltar a falar sobre o que é cisgeneridade. Porque cisgeneridade tem um marcador racial branco. Exato. Sim. Então, a cisgeneridade, esse marcador racial branco, afeta a percepção da sexualidade, a percepção do gênero e a percepção de raça. De uma vez só. Sim, e a gente não pode falar disso separado. A gente não pode falar de raça separada de sexualidade. Porque eu sou uma mulher preta lésbica. Eu não sou uma mulher preta apenas. Eu tenho milhares de outras intersecções identitárias e de subjetividades, né, que precisam estar nesse embate, nesse espaço de uma sala de aula diversa que seja acolhedora, seja responsável. Eu concordo muito com você, Jean, e por isso mesmo que eu trouxe essa provocação,
porque quando você falou disso, né, nessa sua aula que eu assisti lá atrás, eu comecei a entender a diversidade de um outro lugar. Né? Você falou, você é uma mulher preta, lésbica, só que eu sou uma pessoa gay e sou deficiente, eu sou uma pessoa cega. Então, não tem como a gente dividir a diversidade, porque dentro da diversidade a gente vai ter outros grupos diversos ali presentes. Por isso que eu acho que não dá para a gente falar desse letramento do LGBTQI se a gente não trouxer um olhar mais amplo. Então, por isso que esse último episódio, pessoal, a gente traz esse debate, né? A gente trouxe as pessoas, cada um representando a letra que faz parte, mas ele está para além, né? A diversidade está para além. E aqui são 3 pessoas hoje gravando, que estão dentro da sigla, mas cada um com seu, assim, com a sua fatia da diversidade. E por falar em diversidade, que é o nosso logo aí, né, do Movercast, eu queria compartilhar também, acho que a Jean, ela trouxe aí um marcador que é fundamental quando a gente demarca a educação, que a gente de fato não pode perder de vista. A gente às vezes, quando a gente está ali inserido no contexto do ensino superior, a gente tem ali as várias esferas, né, de uma educação que ali contempla várias áreas, né? Então, a gente está inserido ali em um contexto macro e micropolítico, né? E até hoje a gente vê aí essa questão de uma cisgerilidade, de um patriarcado, de um sistema colonizador que tenta aí, né, controlar ali de uma forma ainda quase que compulsória os corpos aí dentro do que a gente está conversando aqui hoje. E eu mesmo já passei por uma experiência, não foi uma outra instituição, uma instituição federal, com vocês falando, na hora eu fui roubado, assim, para esse momento, assim. Só por eu ter tido, na época, por ter descolorido o cabelo, um professor simplesmente parou a aula dele em 30 minutos e perguntou por que eu estava em sala de aula, assim. Era um curso de exatas e foi extremamente machista, tirou, assim roubou a cena, né? Parou a aula. Então, ele não tinha esse direito, né? A questão desse lugar seguro, né? Então, a gente tem que pensar, de fato, que essa implicação da interseccionalidade, de gênero, de raça, de origem, né? De onde a gente está falando, né? Respeitar o nosso lugar de fala. A gente tem que ter essa implicação e preocupação de escuta, né? Então, quando a Jean fala, não podemos perder de vista, isso para mim chegou na hora, assim, né? Porque, de fato, a gente não pode parar de falar sobre isso. E quando a gente está inserido na educação, acho que é um papel não só do educador, mas de todo mundo que está inserido na educação ali. A gente tem a condição e, né, a possibilidade de transformar essa educação. Era isso, assim, né? Acho que de reflexão, assim, eu queria... Mas eu acho que o que você trouxe é muito rico e talvez a Jean queira falar disso, que também é um pouco da formação desse professor, né? Formação docente, assim. Por que isso se tornou uma questão para aquela sala? Por que isso se tornou uma questão para ele? Né? Porque a forma que você se apresentou se tornou uma questão para a aula. Né? Acho que tem mais aí, né, Jean? Tem uma coisa que é um fato. Assim. A gente não pode esquecer que dentro do o ensino superior por si só, enquanto ensino superior, a gente olhar lá no MEC, tem todos os regulatórios e tudo mais, é uma instituição formal e formalizadora. Ela busca formar dentro de uma lógica de padrão. Né? E para nós, da comunidade LGBTQ+, padrão é uma palavra complicada. Tanto que essa confluência de tantas letrinhas é justamente na tentativa de dialogar, e dialogar, não entendam o diálogo apenas de forma pacífica, eu não estou falando de forma não pacífica como guerras, não, mas sim de desconforto. O não pacífico nesse lugar de desconforto, o diálogo com o padrão no lugar de desconforto o tempo inteiro. Eu preciso de siglas e nomenclaturas para institucionalmente eu conseguir disputar espaço com um padrão que tem uma robustez institucional muito grande. Então, por exemplo, a escola traz essa robustez institucional.
A escola, de novo, tá, gente? Ensino superior, ensino básico, tá? Eu acho a palavra escola tão bonitinha que eu acabo falando faculdade, universidade como escola. Mas o que o Fio passa, e todos nós passamos, na questão que não é sobre a sala de aula, mas é sobre a regulação dos corpos. O corpo do Will foi regulado por uma pessoa que entende que tem um lugar de poder a partir de um padrão e está ocupando um lugar de poder institucional. Então, observem como que esses locais padrões de poder conseguem fazer a intersecção para controlar o outro. E o quanto que a gente está aqui o tempo inteiro falando da importância de não tratar um tema isoladamente. Então, há um mecanismo, esse mecanismo que a gente fala da intersecção, de olhar para a pessoa e falar que essa pessoa não é apenas negra, não é apenas mulher, ela é pelo menos 3, 4 coisas nessa história toda, parece que a gente está tentando aprender a fazer isso, mas a gente já sabe fazer isso. E quando a gente olha para as instituições de poder, eles já fazem para regular os corpos. Porque no fim do dia, qual é a vantagem da sociedade que nós vivemos? Manter relações de poder nos seus lugares. Quem manda em quem manda o quê, quem ganha mais por mandar. Então, no final do dia, essa soma de relação de poder, ela só vai acontecer se os corpos forem regulados. Se a sexualidade for abafada, se os sentimentos forem controlados. Você não pode ficar triste no trabalho, porque trabalho é trabalho. Se você está triste, está com problema, deixe em casa, chegue no trabalho. Esse tipo de discurso que a gente escuta de uma era industrial é curiosa porque agora, que nós estamos vivendo, sei lá, indústria, o mercado 5.0, mundo bunny, mundo VUCA, a gente não está discutindo sobre isso. E a gente precisa discutir sobre isso, porque discutir sobre isso é discutir subjetividades, né? A gente consegue falar de burnout, mas a gente não consegue falar do antes do burnout. A gente consegue falar do diagnóstico, né? E isso é complicado porque me lembra muito a história do feminicídio. O que é o feminicídio? É uma pessoa que... a lei do feminicídio, né? É assumir que aquela pessoa matou por misoginia, ou seja, o ódio pela mulher. Poxa, a gente... Ok, essa lei é importante, extremamente relevante. Mas observa que é uma lei para catar o luto. É uma lei de pegar luto no colo, né? Ou seja, você tem a morte dada para ter a aplicação dessa lei, né? Então isso é muito triste quando a gente olha a partir desse lugar. Por quê? Por que acontece essa lei e essa lei, de alguma forma, ela está ali no momento posterior do crime, né? Onde a vida já se perdeu e depois ela é aplicada? Será que é porque se trata de um corpo da diversidade, da minoria, que é o corpo feminino, que é o corpo da mulher? E a gente nem consegue trazer a questão da transfobia ainda com essa força, e a gente está tentando, estamos buscando aprimorar e falar urgentemente de transfeminicídio. A gente precisa falar disso com urgência, né? Então, essas regulações do corpo dentro da instituição formal de aprendizagem, ela é muito comum. A hora do lanche, a hora de brincar. Então, tem hora para tudo, mas não é sobre ter hora para tudo. É ainda como essa hora é exercida. Como que a hora do conteúdo é feita? Quem fala, quem participa, quais são as dinâmicas, quem tem autoridade? Como a hora do lanche acontece? Né? Quais são as possibilidades? Quais são os espaços? Então, esse alto índice, essa alta força de formalização, que pode ser justificada com, mas, Jean, existe um currículo, precisa ter hora para cumprir. Mas dentro dessas horas, a gente tem elementos ali de métodos e metodologias que podem ser diferentes e podem olhar para o subjetivo para daí pensar a aprendizagem. Que é um pouquinho o que a gente faz no EduISA quando a gente pensa a aprendizagem por compreensão, né? Então, as metas de compreensão fogem um pouco desse lugar padrão, expositivo, aí as metodologias que se aplicam a ela a partir de tópicos geradores fogem mais um pouco e você começa a ter um currículo que várias das suas partes fogem desse padrão expositivo que vai solapar a subjetividade. Eu acho que é possível abandonar isso aqueles... um regulador, né, de corpo. Acho que é possível abandonar eu domino o corpo, eu tenho poder sobre ele, e aí a vida continua rodando, né,
da forma que a gente conhece aí desde a Revolução Industrial. A gente ainda vive a forma, porque chat GPT, porque agora aqui é a crítica tá, social mesmo. Nós vivemos ainda a nossa relação de saber de conhecimento a partir de uma lógica da Revolução Industrial, da produção de linha. Sim. Não é como antes do produzir de carinha fechada, mas a gente segue na mesma linha de, no final das contas, o que é que eu quero aqui? Um currículo que deu conta, que me diz ali que eu aprendi isso. Né? No final da linha é isso que a gente tem tido na mão. E aí a gente, ensino superior brasileiro, ensino básico brasileiro, né? Ensino fundamental brasileiro. Eu acho que é possível, eu estava pensando aqui, que é possível abandonar esses mezaninos que a gente tinha, né, enquanto estrutura física, né, que a gente vê em algumas universidades, que até hoje, infelizmente, tem, né, que o professor está ali no alto, né, naqueles tablados, né, investido naquele lugar de suposto saber, e os alunos embaixo, né, retendo todo o conteúdo, né, acho que... Retendo? Ou às vezes só de corpo preso. Não, e isso que você fala, Fio, assim, é importante a gente perceber que o poder do discurso ele é tão forte, e a nossa questão com a sexualidade está muito ligada ao poder do discurso, Sim. que controla a performance de corpo e controla a performance sexual, está tão forte que mesmo tirando o mezanino, a gente continua com as instituições de poder intocáveis. Verdade. Porque a gente está falando agora de um outro lugar. Por isso que uma drag queen incomoda. Por isso que uma travesti incomoda. Por isso que uma mulher sem marcação de feminilidade, como é o meu caso, incomoda. Não é para você taxá-lo. Por que incomoda? Porque quebra discurso dado. Por isso que a gente também precisa falar da inserção dessa sala de aula, em que a visibilidade dessas subjetividades e dessas performances da sexualidade e da identidade de gênero seja explícita. E não explícita porque tem que ser explícita, porque a pessoa se sente à vontade de, não se sente com seus requisitos, isso eu posso falar, se eu não posso. A gente tem nós temos casos muito sérios da não aceitação do sujeito afeminado. Sim. Da não aceitação, e das piadas, e dos comentários, sabe? E de não ter para onde reclamar. Porque quem está do outro lado fazendo essa regulação do corpo, reforçando isso, fala, mas você poderia ser menos isso, ou ser menos aquilo. Ser menos você, né? É existir menos. Uhum. Você poderia existir menos. Alguém poderia... Imagina se alguém vira, né, pra gente falar, que você existir menos. Como? Deixando disso ou aquilo. É matar, né, acabar com aquilo. Então, acho que tem uma coisa da sexualidade, da discussão de sexualidade, que a gente não consegue fazer no ensino básico, e chega no ensino superior extremamente acumulado. E agora chega a partir de um autodesenvolvimento individual dos estudantes, específicos que estão entrando nas universidades, já passou por um percurso de experimentação da sua sexualidade a partir das mídias, dos espaços de festa e tal. Está muito mais aflorado esse momento de vivência de sexualidade antes da faculdade. E as universidades sabem que muitas vezes esses lugares, na verdade, eram na universidade. Então, hoje a gente recebe a estudante já nesse lugar de experimentação muito além do que foi o meu lugar de experimentação, do que foi o lugar do Fio, foi o lugar do Helder. Então, isso tem um impacto. Aí entra a parte da instituição se preparar. A gente precisa se preparar, né? Esse nosso podcast, por exemplo, é uma preparação. É uma conversa sobre preparações. Sobre aprender, sobre trocar, né? Com quem estiver assistindo com a gente. Não, e duas coisas já. A gente está falando aqui do nosso local de fala, que é a escola, mas essas relações elas vão estar no mercado de trabalho, nas relações familiares, né? Aqui a gente fez um recorte, mas não é diferente se a gente for pensar numa relação trabalho, né? A Jean trouxe ali a questão a linha de produção, é mais ou menos aquilo, você entra, produz e você também não tem direito de ser você. E aí eu acho muito legal mesmo, assim, algumas histórias de drag queens que trabalham montadas,
né? E são lugares de escritório, e ali elas têm liberdade para chegar da forma que elas são, da forma que elas estão confortáveis para passar o seu dia de trabalho. Eu acho isso fantástico. E vai trazer, sim, incômodos? Vai ter pessoas que não estão preparadas, mas aí tem iniciativas como a nossa, né, que a gente está produzindo aqui, esse letramento. Né, assim, para quem está precisando ensinar alguma coisa para aquela tia chata, né, ou aquele tio que está sempre ali sendo machista, apresenta o nosso podcast para ele, né, mostra que tem pessoas, tem subjetividade, tem mais do que só aquele estereótipo ali do gay, da lésbica ou da travesti. Eu acho que isso fala da intersecção com a comunidade, né, que é o nosso segundo tópico do ponto nosso, que é como tudo isso se relaciona, né, se intersecciona com a comunidade. Você trouxe bem, se relaciona primeiro a partir do cuidado do letramento, da gente poder abrir espaço de diálogo, da gente poder questionar a partir de um lugar muito importante, que é o lugar do afeto. Poxa, você me ama, né? Caramba, então você me aceita. Você ama essa pessoa aqui. E a gente tem uma dificuldade muito grande de ter uma relação muito sensível com a minha mãe sobre o tema, por exemplo. Né? E esse lugar do afeto permite abrir alguns espaços, mas às vezes não é da forma que a gente quer. No caso, não é da forma que eu gostaria que fosse mais aberto, mais amplo. Então a gente começa a olhar para essa comunidade, porque a gente tem dois caminhos aí também, de novo, né? Temos a comunidade que vai entrar na universidade, tem a comunidade que vai sair e a comunidade que nunca vai entrar, que está no entorno. Então tudo é comunidade, de alguma forma, mas em momentos, fases e experiências diferentes. Então, a universidade, ela contribui, seja a partir de um projeto de extensão, olhando para essa comunidade que está no entorno, levando as discussões, não deixando essas discussões ficarem no que a gente chama dos muros da universidade, como esse lugar resguardado, do conhecimento formal, onde apenas algumas pessoas têm acesso, como também a gente, enquanto universidade que está aqui, que de alguma forma a gente fica aqui e entra um público de fora e passa por essa faculdade, por essa universidade, por essa faculdade, a gente também se permitir ser sensível a qual demanda essa comunidade nova que está entrando está trazendo. E aí não pensemos apenas no perfil de estudante novo, adolescente que terminou o ensino médio, não. Mas sim essa pessoa também que vai fazer uma segunda graduação, que entra na faculdade depois dos 30, depois dos 40, e vai interagir com esse perfil também novo. Então, até o perfil de sala de aula não é mais tão padrão, né? Alunos de 16 a 22 anos numa sala. A gente fala de uma sala com alunos de 16, 18, 20, 30, 40, 50, 60. Alunos de 60 que são já profissionais de outras áreas, que têm filhos, filhas e netos, dentro da mesma sala. E quantos são, né, afetados no sentido afetivo sobre essas novas existências, né, sobre essa, não novas existências que a gente não tinha, mas sobre essas novas percepções da existência. Para ele vai ser novo, para ela vai ser novo. Então, eu acho que isso se relaciona com a comunidade muito nesse lugar do quanto que a gente precisa se permitir, sentindo e vivendo o que a organicidade do que é a sala de aula, tá? Porque ela vai ter organicidade, a gente está falando novamente de 40, 50, 60 pessoas numa sala, versus um docente que representa a instituição, versus um currículo que estrutura como o conhecimento vai ser conduzido. Então, a gente sabe que a gente tem muito a ganhar com 60, 70, 80 pessoas numa sala de aula. Uhum. E eles precisam escutar. E não escutar de parar e ouvir, não. É escutar o movimento, como essas pessoas transitam, como elas exploram os espaços da universidade, onde que elas se encontram. Poxa, tem aquele menino que gosta de dançar um rap, gosta de cantar um rap, que se junta com um rapaz que gosta de dançar estileto. Imagina isso acontecendo. Isso é escutar também, de estar atento, né? Isso é comunidade, isso é intersecção com a comunidade. Uma comunidade que se constrói, a universidade ela é viva, ela vai se construindo. A cada semestre, ela pode ter um avalanche de coisas novas. Uhum. Que é a coisa que eu mais gosto da universidade. Né? Esse semestre ele renova e ele traz muito. E, ao sair, nossa, qual o perfil que a gente está colocando na
A gente precisa olhar para o perfil do egresso com o olhar das características das habilidades humanas, onde diversidade e inclusão não pode estar fora. Essa pessoa sabe lidar com as adversidades que as diferenças trazem nos espaços de sociabilidade padrão? Essa é a pergunta que a gente tem que tentar ajudar os nossos estudantes a responderem na perspectiva de que eles têm habilidade para lidar com situações que possam ser de adversidade que envolvem pessoas. A gente não está falando de adversidade de a pessoa é engenheira e teve um acidente e tem que saber lidar. Não é só sobre isso, né? Isso é muito técnico. Mas, poxa, um engenheiro ou uma engenheira que vai lidar com um cliente ou com um perfil de público que é XY e vai precisar decidir determinadas questões e ele vai olhar para a realidade daquele público, ele vai saber conversar, ele vai saber priorizar, ele vai saber dizer o que é interessante para aquele público, considerando X ou Y ou Z, seja questão social, seja questão de segurança. Né? Poxa, eu quero construir uma casa, um local que a gente sabe que tem ali um alto índice de homofobia. O engenheiro não pode me dar a orientação de não construir aqui, mas ele pode entender as minhas demandas e pensar um pouco mais na segurança da construção da minha casa. Né? Isso tudo é algo que pode ser pensado, e claro, o engenheiro, o arquiteto, pode ser pensado nessa condução de trabalho, porque o diálogo vai ser muito próximo. A demanda do cliente vai ser entendida a partir de um lugar humano. E essa humanidade está sendo atravessada pela sexualidade daquele cliente. Então, são temas muito sensíveis, formas muito diversas da gente poder tratar, mas eu acho que é importante que a gente possa conversar, né? E conversar com quem para poder entender melhor? A comunidade. Precisa conversar com a comunidade, acho que é daí que a gente vai interseccionando cada vez mais. Sim, entender onde estamos inseridos ali também, essa escola, né, Jean? Porque assim, aqui nós estamos gravando no centro de BH, mas a gente tem escolas também que estão aí nos interiores do Brasil, né? Nos interiores a gente tem interior de Minas, São Paulo, Bahia, e como essa diversidade é entendida também nos interiores. Você trouxe um outro trecho na sua fala que eu achei importante destacar aqui, quando você fala assim, a gente está recebendo no ensino superior adolescentes que experimentaram a sua sexualidade de uma forma diferente do que nós experimentamos lá na nossa adolescência, né? Ali década de 90, 2000, foi um momento que a gente começou a ter mais espaços, mas mesmo assim um espaço até a página 2, né, gente? Não foi tanto espaço assim. Mas a gente veio ali de uma história de muito assim, se você é gay, você vai ter AIDS, né? Então, se você for por esse caminho, você vai morrer cedo. A sua expectativa de vida é pequena, né? A gente ainda tem isso, né? A gente sabe que tem isso. Mas quando a gente pensa numa sala que ela vai se tornar um lugar acolhedor, seguro, a gente também tem os professores que são, né, gays, lésbicas. Eu ainda não assisti uma aula de um professor travesti. Já quero. Pensa que alegria que vai ser essa aula. Já quero. Cadê o pessoal do RH? Pessoal, aí, ó, já encomenda. Bia, já estou deixando encomenda aqui para você. Mas, Jean, eu sei que a gente tem uma história aí de uma pessoa que se sentiu acolhido por saber que o professor é gay. Nossa, o João Henrique, né? Maravilhoso. Nossa, o João, ele tem uma expressão não só de professor, mas de humanidade mesmo, né? Ele conseguiu expressar uma formação assim, única assim, na carreira mesmo, né? E deu todo o suporte mesmo de incentivar, né? Olha aqui o que está acontecendo, né? Ver aqui o que você pode produzir com isso tudo aí, sabe? Né, brincando com leveza e com seriedade ao mesmo tempo, sabe? Então, acho que, inclusive, professor João, um abraço, um beijo, meu querido. Você é luz. Ele, de fato... Nossa, adoro o João. Né? O João é uma preciosidade que nós temos. Quanto existência de ser, né? Vamos puxar só a sardinha, não. Não é ecossistema, não, mas quem encontrar o João, independente de onde encontre,
É uma oportunidade de experimentar a sensibilidade, a coerência, a responsabilidade numa cápsula só. Assim. Tem outras características que, por palavras, fica parecendo que é uma vitamina mágica daqui, né? E, Exato. de fato, né, a relação com o João é muito legal. E por que é importante de falar desses professores, dessas professoras, né? Há um tempo atrás a gente fez um debate na Universidade de São Judas, com um projeto do professor José Rosa, que era sobre a questão da lesbianidade. Tivemos a oportunidade de conversar com professores que falaram, olha, eu sou lésbica, né? E os alunos sabem. Claro que a gente vai ter um desdobramento nessas áreas das humanidades, muito mais conforto de trazer. E isso é importante lembrar que isso não é obrigatório. Tem que dizer a sua sexualidade. Não é sobre isso que a gente está falando. A gente está falando de que quando a gente tem hoje um desdobramento da forma como a gente se relaciona na sala de aula, é inevitável que a questão, ou que essa marcação, ela apareça. A gente fica sabendo que o professor tem filho, que o professor tem esposa, e que foi o casamento, que foi o aniversário de 20 anos de casamento. Então, é nesse mesmo lugar, a rotina do cotidiano, do você lecionar 100 horas de aula no semestre, e em algum momento aparecer isso não ser um constrangimento. Agora, tem outras situações, outros cenários que é interessante a representatividade ser bem marcada, né? Que eu acho que é o caso aí do João, eu acho que é o caso do professor José, e o que o Helder puxa para a gente pensar nesses professores é também o caso dessa quebra do padrão que eu falei há pouco do discurso. Essa quebra do padrão a partir do discurso, por exemplo, de um corpo afeminado que dá aula, de uma drag queen que dê aula, de uma travesti que dá aula, e essa travesti marcadamente se posiciona nesse lugar, traz as narrativas a partir desse lugar performático de um corpo que transita visivelmente em identidades de gêneros diversas ou até mesmo em sexualidade diversa. Então, há uma diferença, né? Já sabe. Então, por exemplo, cursos de cinema, cursos de psicologia, cursos das humanidades, você vai conseguir ter, das artes, você vai ter isso um pouco mais explícito. Né? E a gente acaba perdendo isso em outros cursos, por motivos, enfim, X e Y. Mas que é interessante a gente ficar atento, né? E, na verdade, a ausência de sabermos não é, na verdade, uma opressão. E por que é importante a gente saber disso? Porque a McKinsey, uma consultoria norte-americana brasileira que faz alguns reportes sobre diversidade e inclusão, em 2020 fez uma pesquisa, e nessa pesquisa ela identificou que em torno de 90% das pessoas não se sentem confortáveis de falar sobre sua sexualidade no ambiente de trabalho. Então, imagina que se ela não se sente confortável, se acontece uma homofobia, aquela pessoa que não se sente confortável de dizer que é gay, não vai fazer a denúncia. Porque ninguém sabe que ela é gay, né? Ali ninguém tem, formalmente. Alguém sabe porque alguém é homofóbico. Então, quando o Helder fala do próprio mercado de trabalho também, né? Ser quem você é, eu acredito que o espaço de formação, e aí não vamos falar que é sala de aula, mas o espaço de formação, esses 4 anos que o estudante passa nesse espaço de formação e construção de um saber técnico-científico para atuação na sociedade, ele também é um espaço que contribui na construção e no amadurecimento dessa subjetividade, dessa forma de ser, de existir, de decidir, de escolher, de se proteger, né, de se defender. Então, esse espaço vai contribuir de alguma forma com isso. Mas isso não é responsabilidade. A gente não está falando da responsabilidade do currículo. A gente está falando de como esse espaço, por ser seguro, vai gerar também consequências extremamente positivas na formação de um sujeito que olha com cuidado para todas as questões, que o torna um sujeito, uma pessoa. Né? E aí teve uma situação muito bacana, que o professor José Rosa, que é professor plurais da Universidade de São Judas Tadeu, ele dá aula, né, na psicologia, e ele recebeu uma carta de um discente sobre o fato de ter um professor gay. Só que a questão não era ter um professor gay.
era ter um professor bicha. Então, até quando a gente vai falar sobre bicha, sapatão, esses termos que algumas pessoas vão falar, ai, mas não fala que você é sapatão, não. Fala que você é lésbica. Há um desdobramento para quem está vivendo esse lugar muito grande até a gente falar sobre o que é ser sapatão, o que é ser lésbica. Inclusive, o conceito de lésbico é extremamente ocidental. Né? O conceito de sapatão é um conceito extremamente afrodiaspórico, que tem muito uma marcação de cor aí, e a gente pode falar em um outro podcast. Ano que vem, próxima temporada, a gente pode falar aí desse desdobramento dos termos, das expressões, como que dentro da comunidade isso ganha outros tons, porque isso é uma constituição de subjetividade dentro da comunidade LGBT. Né? E aí o Zé recebeu uma carta, que eu gostaria de ler fatias aqui, porque tem uma coisa que a Linda Quebrada fala, ou falou há um tempo atrás, que ela não quer ser a representatividade, ela quer ser uma representatividade trampolim. Eu olho, enxergo naquela pessoa potência, me projeto e eu avanço. A representatividade não pode estancar. Ela não pode ser uma coisa assim, legal, vamos aqui fazer o checklist. Tem gay na sua equipe? Tem, ok. Tem lésbica? Tem, ok. Tem preto? Tem. Não pode ser isso, diversidade e inclusão nas organizações, nas empresas e nem nos espaços de formação. Né? E o que o Zé ganha é justamente isso, um estudante que olha e fala, eu tenho um professor bicho e eu vou ser um profissional bicho. Se tornou trampolim. O Zé foi trampolim. O professor, ele já é por si um trampolim. Porque do professor, a gente, enquanto professor e professora, nós emanamos, nós projetamos muitos profissionais que vão ser melhores que a gente. A nossa expectativa é essa. E que retornem para a gente, para que a gente aprenda, né? E assim a gente vai nesse processo de vai para frente, retorna, que é uma coisa da aprendizagem na perspectiva circular. Posso ler um pedacinho da carta, então? Pode. E aí a carta do André, do Vicente André, que autorizou a gente fazer um pedacinho dessa leitura aqui, e eu fico muito feliz de poder compartilhar com vocês. Ele diz o seguinte, São Paulo 2023. Isso que, enquanto pessoa, sempre buscamos por uma identificação. Na escola, nos filmes, novelas, nas letras de música, na religião. Eu sentia que tinha de ser sempre criativo. Eu nunca vi uma história de amor que era formada por dois homens. Ou então uma música que falava sobre um amor homossexual. Aquilo que me causava um certo desconforto. De uma forma instintiva, algo dentro de mim sempre trocava a personagem feminina de um filme hétero por uma personagem masculina. Então sempre ficava ali duas personagens masculinas. Às vezes também eu me imaginava que era a garota. Sentia aquele olhar masculino sobre as mulheres, fez com que eu pudesse sentir um pouco a forma como o feminino era pensado nos filmes, novelas e nas músicas. A garota sempre pensada de forma a ser coadjuvante do masculino. A travesti, a pouca representatividade que existia, era a representação negativa, agressiva e perigosa. Certo é que, dia após dia, aprendi a ressignificar muitos conceitos. E ele vai falando dos diversos conceitos que ele foi buscando ressignificar em diversas áreas, né, áreas estéticas e tudo mais, e ele traz a área da educação. Ele diz, com relação aos professores, sempre tive muitos mentores incríveis, dos quais me lembro com muito carinho. Mas ele nunca era gay. No máximo, a turma desconfiava que o professor pudesse ser gay. Mas nunca me aconteceu de estudar com um professor que fosse abertamente gay dentro da sala de aula. Eu tinha de me contentar quando os professores não eram homofóbicos. Já era uma vitória. Ainda não é uma realidade de todos. Ao entrar, o professor Rosa, em seu primeiro dia de aula, disse, eu sou gay. E aí ele escreve isso em caps lock, negrito. Foi mais além e disse, de forma orgulhosa, hoje vocês terão aula com um professor viado e amanhã com a professora sapatão. Nos alertou, inclusive, que viado e sapatão eram termos utilizados apenas entre pessoas viadas e sapatões. O letramento, né, gente? Uhum. De certa forma, o seu movimento, a sua postura de assumir sem deixar margem de dúvida a sua sexualidade foi algo que me marcou. Você evidenciou essa característica como sendo parte de quem você é. Sempre vou me lembrar, tinha um professor incrível e ele era gay. Não quero pensar que incrível seja uma palavra rival a gay,
mas eu cresci ouvindo que ser gay andava junto com promíscuo, vagabundo, desviante e perdido. Para o mundo, sim. Não ser hétero pode significar muitas coisas, quase nunca algo positivo. As pessoas dizem, tudo bem você ser gay, mas não precisa sair falando. Acho que seria ótimo se não precisasse. Achei profundamente relevante dizer, com todas aquelas letras, em alto e bom som, que era gay, porque naquele momento eu senti uma representatividade gigantesca. Assim que saí da aula, eu mandei mensagem para diversas pessoas dizendo, eu tenho um professor gay, um professor que não se omitiu, me senti representado de uma forma muito específica. Penso, portanto, que a cultura em que vivemos não foi pensada incluindo as pessoas LGBT. E ter o seu exemplo me encoraja a sempre erguer essa bandeira. O mundo precisa saber que os gays existem. Foquei bastante na figura do gay, porque é quem estou, mas sei que devemos buscar diversidade e representatividade, não apenas pelos gays, mas pelas pessoas pretas, lésbicas, bissexuais, pelas mulheres cis e travestis, em toda a sua forma de e aí esse é um pedaço da carta, e observem que, ao final, assim, ele está falando dele, da satisfação, né, do empoderamento que ele sente. Nós não estamos aqui falando que todo professor gay deve falar que é gay, não é sobre isso. Mas a gente quer dizer que para aquele que tem vontade, interesse, que vive a partir desse pressuposto de falar, não se omitam, sobretudo dentro das nossas salas de aula, no ecossistema, mas a gente pede que isso seja uma mensagem para todos e todos os professores. Né? Não se omitam, né? Se permitam, busquem espaços seguros para estar. E eu fico muito feliz, Welder e Felipe, porque nós três aqui estamos nesse lugar LGBT, somos educadores do ecossistema. O Luiz Brauna, que esteve com vocês, também é educador do ecossistema. O João, que nós referenciamos aqui, também é educador do ecossistema. Você não pode deixar de falar da professora Tati Carvalho, que no momento está de licença, mas que também é uma professora A Isabela, que entra do na nosso sala de aula e primeiro. fala Isabela sou Dávila. preta, sapatão e macumbeira. Né? Então, se ela precisa falar, que ela se sinta à vontade, confortável e segura para falar. É disso que nós estamos falando. O podcast não é para falar que todo mundo tem que sair dizendo que não é sobre isso, é sobre se sente à vontade, é uma necessidade, precisa falar, aqui é seguro. Né? Então é isso que a gente quer manter. Estamos extremamente felizes, porque se o Zé não tivesse essa segurança de falar, ele não falaria. Ele não chegaria a esse estudante da forma como ele chegou, que é uma guinada de empoderamento extremamente importante. E eu não tenho dúvidas que a gente vai ter um profissional logo em breve preocupado com essa questão, atento dessa questão, cuidadoso com isso. Então, Zé, um beijo grande, tá? Para você, obrigado pelo seu trabalho. E a todos e todas, professoras, docentes, educadores e educadores do ecossistema que fazem parte desse vale, né? Mandar um beijo para o Michael, do financeiro, que é super apoiador de todas as ações, né? A nossa Mulher Maravilha, de vez em quando, no carnaval ele chega no trabalho de Mulher Maravilha. Então, existem muitas pessoas que fazem essa diferença acontecer e demarcam a diversidade, porque não deixam de existir menos. Né? Não se diminui para caber no formato. Então, fico muito feliz por isso. Eu queria agradecer o André também, que eu acho que ele conseguiu sintetizar o sentimento, né, do que a gente está discutindo aqui hoje. De coração, André, um beijo aí no seu coração. Ele, acho que de fato, ele resumiu, assim, com muito afeto, um afeto potente, alegre, né, do que tem sido essa transmissão de competência, de saber reverberar, né, essa representatividade dentro de sala de aula. E quando a Jean fala, né, que é para além de uma representatividade, eu sinto muito que é isso também, Jean. A partir dessa voz ali, acho que é construída uma relação outra, uma energia que possibilita esse aluno a criar a sua própria voz, né? Ali se estabelecer, a se reconhecer e criar, né, meios, né, de resistência, meios de caminhar com as suas próprias pernas ali, de ver que há outras formas de crescer na sua própria vida, e de não ficar só ali num lugar de invisibilidade, de apagamento, e que o corpo existe, né? Que a voz existe. Né? Exatamente.
O André, ele me tocou de uma forma, assim, eu tive que segurar as lágrimas aqui, hoje eu que fiz ser o chorão, viu, Jean? É, ele me deu uma embargada aqui. E eu achei muito lindo, né, a forma que ele trouxe a história dele, a forma que ele construiu também o ser gay dele, e esse espaço que ele encontrou na sala de aula, essa diversidade. E a gente abriu aqui o nosso episódio falando da diversidade quanto estudantes, mas também a diversidade dentro de quem compõe a escola, né? A escola, ela não tem que ser só o professor ali naquele... como chama aquele degrauzinho que o professor fica? Mezanino. Mezanino. Não tem que ser só esse profissional, né? E ela é composta de outras pessoas, seja a pessoa do financeiro, da portaria, e eu quero conhecer algum professor queer, favor me procurar. Não, porque se não tem, eu vou pedir a Bia para providenciar. Vamos abrir uma vaga específica. E é isso. Gente, alguém lembra do nosso primeiro combinado, que era episódio de 30 minutos? Que eu acho que a gente estourou um pouquinho o tempo aqui. Então, Eu estava pensando nisso, viu? Estava aqui falando, gente, a gente tá 3 tagarelas bem aqui, né? Gostando. Não, eu tô aqui até extravasamos. Mas é bom, né? tô até Extravasar de vez em quando. secando as lágrimas aqui. Mas eu acho que a gente tem que fazer alguns agradecimentos também, já. Eu acho que a gente tem uma equipe por trás aqui desse episódio, de todos os outros episódios. A Adri, né, que desde o começo foi também uma força, Adri do Plurais, né? Beijo, Dri. Beijo. O Élido, a Carol Palma, a Grazi, a Débora, Patrícia, os meninos aqui do Casarão, o Gradson, o Gabriel lá fora que cuidou da agenda, os intérpretes de Libras que revezaram para interpretar, Tabata, Lucas, interpretar essa primeira temporada. Eu acho que aqui, quando a gente pensa, nossa, aquele pequeno projetinho que a gente apresentou, né, no primeiro episódio, olha o tamanho que ele tomou, né? Quando sai algum episódio, assim, eu já fico pensando... gente, sempre chega WhatsApps legais, né? De pessoas, nossa, eu aprendi, ou telefonema. Isso é muito bom, saber que esse diálogo nosso aqui fez a diferença para alguém, né? E saber que ele tá somando ali numa relação familiar, numa relação de trabalho, numa relação de sala de aula e todas as relações possíveis. E, Jean, muito obrigado por tudo, né? Acho que você foi uma super mentora para a gente aqui nesse projeto, né? No Movecast. Desde a época que a gente sentou para ficar ali pensando qual que seria o nome, o Fio que dividiu aqui esse espaço comigo, eu sou muito grato a vocês. Querido, de fato, um encontro aqui de afetos, ainda que já esteja lá, a energia chega aqui com esse lugar muito potente, assim, da gente estar construindo. Eu entendo que não que fique só aqui no agora, eu vejo que vai seguir, vai mover. E eu agradeço muito a todos vocês por ter dado essa oportunidade de escutar, de aprender essas histórias aqui, com tantas dimensões outras que chegaram aqui pra gente. E é sempre bom poder escutar, né, caminhar com essas histórias aí. Que a gente possa seguir, mover mesmo com essas outras diversidades que estão para vir em outras temporadas, né? Que não vai parar por aqui, não. Não, agora a gente dá uma paradinha para a gente descansar, vocês ficarem aí com saudade da gente, mas a segunda temporada já tá ali quase pronta no projeto. Tá no forno, né? Não, mas no projeto já tá pronto, assim, a gente já começa a gravar logo. E é isso, assim, pessoal. Todos, né, que estão envolvidos, é uma gratidão muito grande para mim, sabe assim, foi uma entrega gigantesca, porque nenhum de nós 3 parou as nossas atividades, né? A gente continuou atuando. Imagina! Continuamos atuando, fazendo as nossas entregas, eu e o Fio acolhendo os estudantes no NAP, a Jean sendo aí o nosso farol da diversidade no ecossistema, com as suas salas de aula,
né, dando as suas aulas. Então, nós não paramos as nossas entregas e o projeto saiu aqui. Então, gente, Eu quero isso. agradecer, viu? Foi incrível, né? Acho que o projeto ganhou um corpo que a gente não imaginava, né? Literalmente, quando a gente inicia com muita vontade, com muito desejo, a gente não tem noção de como a criança vai crescer, mas a gente fica na expectativa de que cresça íntegra, né, obediente, criativa e saudável. E eu acho que esse é o resultado um pouco do Movercast, né? Se tornou algo extremamente relevante. Também quero mandar alguns beijos aqui para toda a equipe Plurais, que apoia imensamente, para todo mundo que esteve presente no kickoff e apoiou inteiramente essa ação, né, desde a Maria Eugênia, Isabela Dávila, o Neiva, o Rodrigo Neiva, a equipe da Ana Martins, Maria Eugênia, enfim, todo mundo, assim, a Simone Piscina, Rosa. Agradecer muito ao Edu, que em nenhum momento pestanejou assim, de ver esse projeto acontecer também. Então, um grande abraço. O Edu, que tem uma inspiração a partir da diversidade e inclusão que me deixa muito confortável de trabalhar, olhando para a UNA, sentindo a UNA e vivendo a UNA mesmo que necessitando. Então, agradecer muito essas viabilizações e, sem dúvidas, o que está acontecendo no Casarão, o que está acontecendo com a equipe do Casarão, é extremamente relevante, é um marco, tá, para esse projeto, que eu não tenho enfim, medo de dizer que vai ter uma longevidade, pelo tanto de coisas que a gente precisa discutir, pelo tanto que a gente tem escutado de feedback, e pelo tanto que tem sido bacana e gostoso estar aqui, né? Um mega encontro, um mega momento. Então, só agradecer vocês terem colado, eu ter permitido que eu colasse, na verdade, né, com vocês. E eu espero que todo mundo que chegou até aqui possa compartilhar, possa levar para suas aulas trechos dos nossos programas, utilizar como letramento, utilizar como material de reflexão, porque esse é o intuito. E mandem sugestões, dicas, o que ficou legal, o que pode melhorar, o que não foi tão bom, o que não concorda, o que concorda. Sim. E a gente vai, na medida do possível, melhorando, porque esse projeto é nosso, né, de todos e todas aqueles que se dispuserem a escutar, compartilhar. Então, fica também esse convite para todos e todas ali, seja no comentário do YouTube, seja no comentário do Spotify, seja a partir do e-mail plurais@animaeducacão.com.br, enfim, né, seja a partir de uma ligação para algum gestor da UNA ou de qualquer escola do ecossistema, fiquem à vontade para interagir com a gente, vai ficar muito feliz de sentir, né, as pessoas conversando e tudo mais. E próxima temporada, minha gente, o que é que tá vendo por aí? O que é que vocês estão planejando aí? O que é que vocês estão arquitetando? Manda ver, Well. Então, na próxima temporada, a gente vai trazer também o protagonismo das pessoas com deficiência. Assim, da forma que nós estamos planejando, que já está lá no projeto, outras pessoas vão passar aqui por essa mesa, por esse telão, trazendo as suas experiências, suas trajetórias, como é no ambiente de trabalho, nas escolas, no social, como que eles, né, construíram a sua imagem, o seu entendimento de uma pessoa com deficiência. E aí nessa próxima temporada eu já estou esperando todos. Usem lá o e-mail que a Jean acabou de dizer, plurais@animaeducação.com.br, para mandar ali quem vocês gostariam que estivesse aqui, que tipo de perguntas vocês, né, querem que a gente faça. Fiquem à vontade aí para mandar sugestões. Obrigado pela parceria, Fio. Obrigado, Jean. E acho que agora é descansar e já preparar para a próxima temporada. E pessoal, continuem participando, mandando os comentários para a gente, as mensagens. Isso foi muito importante e nos deu muita energia também para estar aqui. É isso aí. Um beijo para todo mundo, gente. Um beijo. Tchau, tchau. Beijo, já. Beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.